Olá, meu irmão e minha irmã, estamos aqui para mais um dia de devocional. Hoje eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Atos, do capítulo 4, o texto do versículo 12, versículo 13 e o versículo 20. E diz assim o texto da palavra de Deus: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13 diz assim: Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O versículo 20 diz assim: Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O texto diz que Pedro e João estão diante do Sinédrio. Eles estão sendo julgados, eles estão sendo entrevistados para trazer uma palavra para os nossos dias, mas na verdade eles estão diante de um julgamento e as pessoas estão ali incomodadas por causa da pregação do Evangelho. E então Pedro começa a falar, e ele diz no versículo 11 que Jesus é a pedra angular, a pedra construtora, e já no versículo 12 diz que não existe mais ou não existe em outro lugar salvação a não ser por Jesus. O versículo 13 que nós lemos fala sobre a coragem de Pedro e João. E existem duas palavras no versículo 13 que diz que esses homens eram comuns e sem instrução. O que o texto quer dizer é que Pedro e João eram homens simples, homens comuns, que não tinham estudo, homens que não tinham a letra, não sabiam decifrar todas as entranhas do judaísmo, eram homens do dia a dia e mesmo assim eles são usados para a pregação do Evangelho. Eu queria destacar três coisas com você. A primeira é que por mais que eu e você possamos procurar lugares, verdades, pessoas, deuses, lugares aonde a gente vai tentar resolver as nossas questões, somente existe salvação na pessoa de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus em toda a Bíblia, Deus em toda a Bíblia, ele parece escolher pessoas comuns, pessoas que às vezes eu e você, se fôssemos escolher para uma missão, não escolheria essas pessoas para cumprir a missão de Jesus. O que isso me ensina é que eu e você possamos ser usados por Deus. Nós podemos ser usados por Deus e Deus gosta de usar pessoas comuns para cumprir aquilo que é a obra extraordinária do Evangelho. E a terceira coisa que eu queria destacar é que o texto diz para nós no versículo 20 que essa mensagem entrou no coração de Pedro e de João de maneira tão profunda, de maneira tão magnífica, de maneira tão poderosa. O versículo 20 diz assim: Pois agora nós não podemos mais deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Esses homens não vão sossegar enquanto não contar aos outros a experiência que eles tiveram. Eu queria perguntar a você que está aí participando conosco da nossa devocional: será que a sua experiência com Deus, ela te limita ou ela te coloca numa posição onde você não consegue mais não compartilhar do Evangelho? Jesus chamou para compartilhar do Evangelho, mas para compartilhar, primeiro nós precisamos viver em nós a obra e o Evangelho e o poder da transformação que Jesus fez em nós. Você está pronto para viver essa transformação? Você está pronto para pregar o Evangelho? Eu quero orar com você agora nesse sentido, para que Deus nos dê a oportunidade de sermos usados como pessoas simples, mas sermos usados para testemunhar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir, por cada pessoa que está participando conosco deste momento de devocional, que o Senhor a abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor nos coloque sempre à disposição para pregar e testemunhar do Evangelho. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua casa.